Eu preciso te alertar. Poucas pessoas viram isso no edital da Petrobras 2023.2 e eu quero te mostrar esse ponto que reprovou várias pessoas que eu conheço, que estavam bem preparadas, que acertaram muitas questões, mas que por conta desse ponto específico acabaram não conseguindo ficar bem colocadas. Então toma muito cuidado, presta bastante atenção nesse vídeo e vem comigo. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado no concurso da Petrobras e a minha segunda aprovação foi com a banca Sebrasp. A mesma banca que você vai enfrentar nesse concurso. E justamente por ter enfrentado essa banca, eu preciso te alertar desse tema, desse tópico que poucas pessoas estão percebendo e poucas, menos ainda, estão dando atenção. Toma muito cuidado, você tem que entender as regras do jogo que você está jogando. Concurso público funciona de uma forma muito específica e é por isso que algumas pessoas demoram anos para serem aprovadas e outras conseguem acelerar muito esse processo. Não é sobre quem é mais inteligente. Não se iluda quando alguém falar você não tem capacidade, você não é inteligente o suficiente. Não é isso que define quem vai ser aprovado. Quando você consegue ter uma boa estratégia de estudos e de prova e consegue entender bem a banca que você está enfrentando, você não é surpreendido no dia da sua prova. É por isso que eu montei esse vídeo e eu quero te mostrar na tela, sem enrolação, qual que é esse ponto. Ele está no seu edital, no item 6.13.2, onde ele fala sobre como vai ser a pontuação desse concurso. Olha só, a nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, vai ser 1 ponto, ou seja, você ganha 1 ponto, caso a pessoa candidata, a resposta do candidato, esteja em concordância com o gabarito, ou seja, acertou, ganhou 1 ponto. Mas você tem a possibilidade de perder 1 ponto. Olha só, de ter 1 ponto negativo, caso a resposta da pessoa candidata esteja em discordância com o gabarito, ou seja, quando você erra, você perde 1 ponto. É esse ponto aqui do seu edital que fez com que vários amigos meus que estavam muito bem preparados, eles fossem eliminados, não tivessem nota suficiente para ficar no cadastro de reserva desses últimos 2 concursos da Petrobras. Por que isso? Às vezes, algum deles acertava 80 questões, mas marcava a prova inteira e errava 20. Com isso, a nota dele saía de 80 e porque ele errou 20 questões, a nota dele ia para 60. Se você levar isso que eu estou te mostrando em consideração, e mais do que isso, entender como que você usa esse ponto a seu favor, você vai sair na frente de muitas e muitas pessoas. Além dessas 2 possibilidades, da possibilidade de você ganhar 1 ponto e de você perder 1 ponto, tem a possibilidade da questão não afetar, de você não perder nem ganhar, que é quando você deixa uma questão em branco ou marca o certo e errado. Então você está meio que anulando essa questão. Marcou certo e errado, ela não vai impactar na sua nota. Deixou em branco, não impacta na sua nota também. Aqui eu coloquei alguns exemplos de nota para você entender isso melhor. Esse primeiro eu já dei. Alguém que marcou 100 questões, acertou 80, errou 20, ficou com uma nota final de 60. Um segundo candidato que marcou 90, marcou menos questões que o primeiro, acertou 78, errou apenas 12, porque ele foi mais certeiro naquilo que ele estava marcando, deixou as questões que ele tinha mais dúvida em branco, ele fica com a nota de 66 pontos líquidos. E um terceiro candidato, esse daqui, mais bem preparado em termos de estratégia, marcou 85, acertou 78, errou 7 e ficou com uma nota final de 71. Olha só, essa pessoa deixou 15% da prova dela em branco e conseguiu ficar com uma nota maior do que a do primeiro. É claro que para você fazer uma coisa dessas, você tem que estar bem preparado, você tem que errar poucas questões. Mas eu não estou te falando uma coisa absurda, eu estou te falando do que eu fiz. Eu marquei 98 de 120 questões e fiquei em 9º lugar. Eu deixei 22 questões em branco, mais de 15% da minha prova e consegui ficar em 9º lugar, com 8.000 pessoas. Eu fiz 86 pontos, o que equivaleu ali a 71% da minha prova, e eu sei que eu não era a 9ª pessoa mais bem qualificada naquele concurso. Eu estava terminando de concluir a minha graduação, tinham vários mestres, alguns doutores lá dentro, e mesmo assim eu consegui ficar na frente dessas pessoas, por conta de estratégia de prova e de entender bem essa banca. Se você tiver essa estratégia, você vai passar na frente de muitas pessoas
que não estão nem aí para o que eu estou te falando nesse vídeo. Essa é a importância de você entender bem isso e assistir esse vídeo até o final, porque eu quero te mostrar como que você vai usar esse ponto a seu favor. Então eu acho razoável que você deixe cerca de 15% da sua prova em branco. É claro que você precisa testar isso nos seus simulados para ver como você vai ter o melhor desempenho. Tá bom, Patrick, você está me falando de deixar questões em branco, tudo bem, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Olha, o primeiro passo é você entender que aqui no concurso público eles precisam diferenciar as pessoas. Não é igual ao colégio onde caso todo mundo tire 10, opa, maravilha, o professor deu uma aula muito boa. Não, aqui eles precisam diferenciar as pessoas. E para isso, eles vão colocar questões fáceis, questões médias e questões difíceis na sua prova. E você precisa entender as diferentes dificuldades de questões. Uma questão fácil é aquela questão que tem um conhecimento superficial de um tema, é aquela questão olhou e marcou. Questão média é uma questão que demanda um pouco mais de esforço, você até sabe como fazer, mas vai demorar um pouquinho mais, um pouco mais complicada. E uma questão difícil é aquela questão que toma muito tempo ou que cobra um conhecimento muito específico. Esse tipo de questão não vale a pena você fazer, pelo menos não de cara. E a estratégia que eu te recomendo é responder o máximo de questões fáceis. Então é importante que você identifique as questões fáceis durante a sua prova, depois responder algumas questões médias, aquela em que você tiver maior facilidade, e poucas questões difíceis, deixando esse tipo de questão por último. Você precisa controlar bem o seu tempo, e as questões difíceis, elas são feitas para fazer você perder o seu tempo. A partir do momento que você deixa elas para o final, você ganha mais tempo para fazer as questões fáceis, e uma questão fácil vale tanto quanto uma questão difícil. Então me faz esse favor, responda as questões nessa ordem. Primeiro as fáceis, depois algumas médias e poucas difíceis. Olha, antes de avançar nesse vídeo, poucas pessoas estão dando bola para o que eu estou te mostrando, e isso já te coloca à frente de vários concorrentes. Então eu tenho certeza que ele já merece o seu like. Não deixa, eu não vou avançar enquanto você não for aqui e apertar o like. Isso aí, deixe seu like e se inscreve também aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, dica, técnica de estudo que a gente compartilha aqui no canal. Agora, bora de volta para o conteúdo. Quero que você entenda um ponto sobre a Sebrasp, sobre as questões de certo ou errado. Então, vem comigo, olha. Basta uma palavra para que uma questão esteja errada. Pois é muito mais fácil uma questão estar errada do que uma questão estar certa. Estatisticamente, normalmente eles colocam 50% de questões erradas e 50% de questões certas. Só que a questão errada, ela basta uma pequena palavrinha para ela estar errada. Ela pode trazer uma afirmativa toda correta. Se ela botar no finalzinho uma palavra que está errada, pronto, desaba tudo. Você tem que tomar muito cuidado com algumas palavras com a Banca Sebrasp. Palavras que ela gosta muito de cobrar. Sempre, nunca, proibido, não. Esse tipo de palavra tem que chamar a sua atenção. Perceba uma coisa, é muito difícil que uma coisa aconteça sempre. Algo que sempre acontece é uma regra muito inquebrável, e é difícil encontrar isso na natureza e também nas leis. Em qualquer assunto que você estuda, é difícil que algo sempre aconteça ou que algo nunca aconteça. Palavras como proibido, não, exceto, tem que chamar a sua atenção, porque elas têm essa ideia de contrário. Às vezes você está indo com uma ideia de que é positivo, mas o não, ele torna aquilo ali negativo. Então preste muita atenção nesse tipo de palavra. Outro ponto, tome cuidado com os detalhes. Olha só, aqui eu coloquei uma alternativa que ela é toda correta, mas uma palavrinha faz com que ela fique errada. Ela é sobre direito, mas qualquer pessoa vai conseguir entender isso aqui sem nenhum problema. Olha, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. Pessoal, a questão estava toda correta. Eles copiaram a Constituição, jogaram aqui, mas essa palavrinha inferior faz com que tudo fique errado. Perceba que nem faz sentido, né, a remuneração do trabalho noturno, que é um trabalho mais insalubre, ser inferior à do diurno. Mas acredite em mim, por conta de uma palavrinha, você pode simplesmente errar uma questão. Às vezes isso passa despercebido. Aconteceu comigo no meu concurso. Passar uma palavra despercebido e eu errar
por desatenção a uma questão. E eu não quero que isso aconteça com você. Então toma muito cuidado com esse tipo de frase aqui. Outro tipo de questão que você tem que tomar cuidado é com a inversão de conceitos. E infelizmente eu também errei uma questão como essa e precisei trazer aqui para vocês. Eu coloquei um exemplo aqui falando sobre aposto e vocativo. Eles não vão colocar esse tipo de questão em português, mas é só para você entender a dinâmica. Olha, aqui eu expliquei o aposto como se fosse o vocativo, né, elemento isolado da oração que serve para chamar a atenção de um interlocutor, e o vocativo eu coloquei a explicação do aposto. Isso daqui eles cobram muito, porque é bem fácil para eles não querem se complicar em questões. Então às vezes é fácil você pegar duas definições, trocar uma pela outra e joga lá. Às vezes a pessoa distraída, como eu e alguns colegas bem inteligentes da minha turma, também erraram esse tipo de questão. Então fica muito atento. Toma cuidado com a banca Sebrasp, ela gosta de explorar essas fragilidades até da nossa mente, porque às vezes na correria a gente não percebe pequenos detalhes. E um ponto que poucas pessoas percebem é que você consegue tirar vantagem de uma errada anular uma certa. Com isso, se você for deixar 15 questões em branco, você pode optar por não fazer as questões daquele tema que você tem mais dificuldade. Então você está encontrando uma forma de potencializar as suas chances de aprovação. Por exemplo, uma questão de matemática de um tema que você não sabe muito, uma questão específica de um tema que você não estudou tão bem, você pode simplesmente deixar essa questão em branco sem nem gastar seu tempo com ela. Na minha prova, tinha algumas questões que eram bem complexas e que eu nunca tinha visto aquele assunto antes. Na prática, isso permite com que algumas pessoas que não são tão boas em certos tópicos consigam ficar na frente de outras pessoas que teriam até mais conhecimento naquele tópico específico, porque a Sebrasp ela tem essa característica de que, montando uma boa estratégia, você pode deixar alguns tópicos mais complicados de lado. Você viu que você precisa tomar muito cuidado com a banca Sebrasp. E também é importante que você tenha um bom material de estudos e estude de uma forma bem eficiente para enfrentar essa banca. E para mim a melhor forma, o melhor curso preparatório para te ajudar nesse caminho é o Acelerador Petrobras 2.0. Eu não quero só falar sobre esse curso, mas eu quero te dar um cupom de desconto que está nos últimos dias. São poucas unidades desse cupom que o Lucas Nunes liberou para mim. Esse cupom é o Patrick100. Vai estar aqui escrito na descrição certinho, Patrick100, e vai ter o link também para o Acelerador Petrobras 2.0. Dentro dele você vai ter aulas ao vivo que também ficam gravadas, vai ter simulados mensais com ranking, o que é fundamental para enfrentar a banca Sebrasp, além de ter monitorias, cronograma de estudos pós-edital e também 2 bônus incríveis. Dá uma olhada aqui no primeiro link para você conhecer e aproveitar esse cupom Patrick100 que está nos últimos dias, o Lucas liberou somente por alguns dias. Dá uma olhada, conheça o acelerador, ouça o próprio Lucas Nunes falando com você sobre esse acelerador e mude a forma como você está se preparando para esse concurso. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos, e eu vou deixar aqui na tela uma outra recomendação de vídeo que é muito interessante e que eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar na sua preparação.